Boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos e da minha parte desejo que esta hora que vamos passar juntos possamos passá-la o melhor possível, com muita partilha, com muita interação e, acima de tudo, que possamos sentir-nos harmonizados para que os bons espíritos que com certeza estão aqui entre nós possam agir a nosso favor, de forma a que no final da reunião possamos todos sentir-nos muitíssimo bem, sem vontade de ir para casa. Então, hoje vamos conversar sobre um tema que eu gosto particularmente e que é um tema, de alguma forma, que é um clássico do Espiritismo e que está muitíssimo bem consignado no Livro dos Espíritos. Em dada altura, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos e, neste caso concreto, a um espírito que nós conhecemos de nome, pelo menos, que é Santo Agostinho, que é um dos grandes doutores da Igreja Católica. Portanto, faz-lhe uma pergunta, que é a pergunta 919, mais ou menos neste jeito. Qual a forma mais eficaz, mais correta para nós, para que cada um de nós possa de facto evoluir? Reparem, esta é uma questão muito interessante que diz respeito a todos nós e que, se calhar, deveria ser prioridade na nossa vida. Se nós, segundo a filosofia espírita, somos espíritos imortais e portanto, estamos aqui a caminhar sempre em direção à eternidade, quer dizer que todo o investimento que nós possamos fazer é bem-vindo e é muito útil e é pouco no sentido de querermos sempre mais e mais. Alguém conhece a resposta a esta pergunta? Alguém sabe o que Santo Agostinho respondeu, neste caso, a Allan Kardec? Muito bem, conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec, de seguida, faz outra pergunta. Conhece-te a ti mesmo. Fogo. Quer dizer, ele ficou assim tipo abananado. Conhece-te a ti mesmo. E de imediato faz outra pergunta, que é esta. É óbvia, não é? Portanto, ele de facto achou a pergunta, achou esta resposta extremamente interessante, muito importante, mas de imediato quis saber como chegar lá, não é? Alguém já tinha ouvido falar nesta frase, conhece-te a ti mesmo? Sim? De quem acham que é esta frase? De quem? Desculpe. Santo Agostinho, Sócrates, Jesus, mais. Esses todos disseram. Andaram por lá perto. De facto, esta frase tornou-se mais conhecida através de Sócrates,
que ele, Sócrates, como sabem, viveu no século V a.C., portanto há 26 séculos, mas chegou até nós. E é-lhe atribuída, erradamente atribuída. Esta frase é uma frase que estava esculpida em letras garrafais no templo de Apolo, em Delfos, e Sócrates, não se sabe de quem é a frase, não se sabe quem é que a esculpiu lá na porta principal do templo de Apolo, na cidade de Delfos, que é uma cidade grega, entretanto desaparecida, mas era uma cidade foi uma cidade muito importante. E um dia Sócrates, que como sabem ele nasceu e viveu em Atenas, foi a Delfos, porque o templo de Apolo em Delfos era dos templos mais conceituados, mais importantes da antiguidade, não é? Para terem uma ideia, o tesouro do templo tinha mais ouro do que as cidades todas juntas da Grécia, para verem como era importante este templo. E, portanto, todas as pessoas tinham muita curiosidade em o conhecer, em conhecer este templo de Apolo. Ele ficava lá no alto e todas as ruas da cidade convergiam para o templo. Portanto, independentemente da rua que a gente tomasse, obrigatoriamente levava-nos ao templo, de tal forma ele era importante. E então, naturalmente que Sócrates também teve muita curiosidade em conhecer este templo famoso, não é? As células pitonisas de Delfos eram as mais conceituadas, as mais, ainda hoje se fala das pitonisas de Delfos, não é? Portanto, do templo de Delfos. As pitonisas, que significa, em terminologia espírita, significa médiuns, não é? Enfim, oráculos, adivinhos, mas em terminologia espírita seriam médiuns, mas muito conhecidos. E então Sócrates, provavelmente, foi de Atenas até Delfos, não sei quantos quilómetros eram, mas ainda eram bastantes, e ficou muito admirado quando viu esta frase lá escrita, admirado, e como filósofo que era, como sabem, o pai da filosofia e da pedagogia, adianto eu, ele achou extremamente interessante e adotou-a para a sua vida comum. A partir daí, adotou esta frase como algo que fazia parte de si mesmo, certo? Daí a confusão que as pessoas pensam que a frase seria dele. Bem, mas muito mais importante do que isso é nós, então, procurarmos responder à pergunta que Allan Kardec fez a Santo Agostinho, que também está no Livro dos Espíritos, não é? Ele depois discorre por aí abaixo sobre a forma como, de facto, é possível nós conhecermos-nos a nós mesmos, que, segundo mesmo a filosofia espírita, e daí que esteja contemplada numa das perguntas do Livro dos Espíritos, deve ser a nossa ocupação diária. Exatamente porquê? Porque através desse conhecimento de nós mesmos, vamos com certeza construir paulatinamente a nossa vida rumo a futuros brilhantes, rumo à felicidade, porque é para isso que andamos aqui, todos nós. É para aprendermos, é para construirmos a nossa harmonia interior, a nossa felicidade. Nada mais. O resto é um bocadinho... são acessórios, podemos dizer, são acessórios. Como sabem, e antes de respondermos propriamente a esta pergunta, nós, o homem, somos um complexo
muito complexo, perdoem-me o pleonasmo, mas acho que é interessante dizê-lo aqui. Somos, de facto, muito, muito complexos. Eu penso que nenhum de nós, que aqui estamos, nos conhecemos verdadeiramente. E esse é o nosso desiderato. Essa deveria ser o nosso objetivo de vida. Sócrates deu provas evidentes durante toda a sua vida. Ele morreu, mataram aos 61 anos, mas deu provas de que realmente se conhecia a si mesmo. Foi um exemplo vivo, não é? De como se deve, de facto, viver. E ele viveu feliz e morreu feliz, não é? Ele bebeu a cicuta como eu a comer um chocolate, que é a coisa que mais gosto neste mundo, não é? Se calhar ele bebeu ainda com mais serenidade, com mais tranquilidade, com mais consciência do ato que estava a praticar. Então, portanto, o ser humano é de facto um ser muitíssimo complexo. Complexo no sentido de sermos muito formados de muitas coisas, nesse sentido, e complexo também no sentido de muitas vezes não nos entendermos connosco mesmos, não é? Termos muita dificuldade em convivermos connosco. Claro que também temos dificuldade em convivermos com os outros, mas também connosco. Aliás, nós só conseguimos conviver devidamente com os outros, ou com o outro, independentemente de quem seja o outro, das características do outro, quando aprendermos a conviver devidamente connosco. Este é o segredo, não há outro caminho. O único é, primeiro vamos investir em nós. Primeiro vamos aprender a lidar connosco, como somos. Não é esperar para sermos santos para aprendermos a lidar, porque aí nunca mais lá chegamos. Não é por aí, não é? É desde já, agora, neste momento, como somos, com todos os nossos aspectos positivos, com todas as nossas qualidades, com todos os nossos defeitos, exatamente como somos. Porque mesmo assim somos alguém maravilhoso, alguém de quem devemos gostar particularmente. Porque nós só conseguimos amar o outro a partir do momento em que nos amamos a nós. Só podemos dar aquilo que temos. E é nesse sentido. Então, é importante começarmos a investir em nós. Aprender a gostar de nós, aprender a colocar no colo os nossos aspectos menos positivos. Porque é assim que nós aprendemos a trabalhá-los. E Sócrates ensina-nos isso, não é? Através daquele processo extraordinário educativo que se chama maiêutica, não é? Por comparação à profissão da mãe, que era parteira, era partejar o espírito, tirar de dentro de nós aquilo que temos, e aquilo que temos é tudo o que temos. Não estamos aqui a questionar se é bom, se é mau, se é daqui, ou se não, é tudo o que temos. Ele dizia-se o parteiro dos espíritos, portanto, no sentido de nós, não é? De si mesmo ou dos outros. E então, como sabem, era através daquele processo dialético das perguntas, em que era o próprio aluno que chegava à conclusão através dessas perguntas devidamente concatenadas. Portanto, de partejar os espíritos. E isso é uma coisa que nós devíamos aplicar a nós mesmos, não é? A partir
dessa técnica de nos perguntarmos, mas colocando no colo tudo aquilo que formos encontrando pelo nosso caminho. E não, de repente, eu descubro um monstrinho dentro de mim, eu vou a tentar pô-lo de lado, vou tentar nem sequer pensar nele, que é para não me preocupar tanto. Não, não é por aí. Nós temos de acariciá-lo, temos de dar-lhe colo e depois, a partir daí sim, trabalhá-lo devidamente, com muito amor, com muita responsabilidade, portanto um sentido de responsabilidade, até que ele naturalmente queira ir embora. Porque violência não resolve problema nenhum. Então, dizia eu que somos de facto um ser muito complexo, mas que, de uma forma geral, nós podemos dizer que vivemos com, portanto, tudo aquilo, toda essa complexidade que nós somos, podemos reduzi-lo a duas situações, que são as sensações e as emoções. Vocês concordarão comigo? Por exemplo, nós estamos aqui, não é? O que é que nós temos? O que é que nós somos? Somos sensação e somos emoção. Isto é, se calhar alguém tem fome, eu tenho um bocadinho, mas aguenta-se, mas pronto, é uma sensação. Alguém tem sede, alguém tem frio, alguém tem calor, alguém tem... Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as sensações é tudo aquilo que nos é transmitido através do nosso corpo físico, digamos que são coisas físicas, não é? E temos muitas, dei aqui alguns exemplos, mas temos muitas mais ao longo do nosso dia, mas especificamente agora, aqui, neste momento. E depois temos emoções. Exemplos de emoções. Tristeza, alegria, ódio, amor, conforto, desconforto, etc, 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 etc. Então, as emoções são mais do nosso campo, vamos chamar, para não dificultar a coisa, espiritual. E nós ficamos resumidos a isto. Ou temos sensações, e temos sensações e emoções. Agora, eu faço uma pergunta. Temos mais sensações ou mais emoções? Analisem-se neste preciso momento. Temos mais sensações ou mais emoções? Mais emoções. Porquê? Porquê é que nós temos mais emoções? Porquê? Porque nós somos um ser fundamentalmente emocional. Nós somos um espírito imortal. E o espírito tem emoções. Nós somos um espírito, fundamentalmente, que tem um corpo físico. Então, fundamentalmente, nós temos emoções. E vamos aqui dividir as emoções. As sensações vamos riscar, a gente convive mais ou menos bem com elas, não é? E identificámo-las bem. Tem frio, veste-se mais um casaco, quer dizer, não é muito por aí. Agora, o problema é as emoções, não é? Porque nós temos emoções positivas e negativas. E andamos neste vai-vem. Somos assim tipo barata tonta. Somos tipo barata tonta. Andamos nisto assim. Exatamente porquê? Porque as emoções negativas, nós nem queremos pensar nelas. Ai meu Deus, ai Nossa Senhora de Fátima, o que eu estou a pensar? Credo. E então é naqueles momentos em que não devíamos pensar naquilo. Que é quando estamos a orar,
é quando estamos assim no momento em que devíamos ser mais santinhos, é quando, sei lá, vêm aquelas ideias, aqueles pensamentos, aquelas emoções que a gente até tem vergonha de pensar nelas. A gente até tem vergonha que alguém imagine que a gente está a pensar naquilo. Então o que é que faz? Tenta de toda a forma efetiva rejeitar. Meu Deus, Nossa Senhora de Fátima, mas eu não quero pensar nisto. Pois não, mas pensa cada vez com mais força. Porquê? Porque está a rejeitar, não está a dar-lhe o tal colo de que falávamos há pouco. Porque se nós aprendermos essa técnica, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a transformar parte, não digo todas, para não exagerar, mas parte das emoções negativas em emoções positivas. E aquelas que não conseguimos transformar, o que é que acontece? Elas vão para o rio abaixo, não é? Depois de serem trabalhadas, assim, então, estou a pensar nisto, qual é o problema? É porque está cá dentro de mim, deixa-o estar. Enquanto está, não faz moça. Nada pode fazer moça dentro de mim, porque senão é pior a emenda que o soneto. E se nós soubermos ter esse diálogo franco, aberto e sincero e leal com todas as nossas emoções que vêm lá de baixo do inconsciente, a gente está a trabalhar as nossas emoções. Porque, e aqui é que está a grande questão, nós, para além de sermos um misto de sensações e emoções, é que isto de alguma forma nos conduz à razão e à emoção. Nós somos um misto de razão e emoção. Há pessoas que dizem assim, eu sou muito mais racional. E a outra diz, eu sou muito mais emocional. O que é que será desejável? Na vossa opinião, o que será desejável? Ser mais emocional, ser mais racional, isto é, ter mais cabeça ou ter mais coração, ou que as duas estejam mais ou menos equilibradas? O que é que acham, na vossa opinião? Estes dois fatores, razão e emoção. Porque quando nós dizemos, eu sou mais emocional, o que é que quer dizer? Quer dizer que qualquer coisinha choro. Quer dizer que qualquer coisinha me emociona. Então a pessoa não devia dizer que era mais emocional. Devia dizer que era descontrolada emocionalmente. Aí sim é que tinha razão, não é? Mas a pessoa está a ser sincera, a pessoa não está a querer aldrabar ninguém, só que ela não pensa nisso, não é? Porque quando estamos a dizer, eu sou mais racional, o que é que nós estamos a dizer? Nós estamos a dizer que nos estamos marimbando, não é? Para o resto. Então, o ideal, vocês ainda me disseram, mas o ideal é que isto seja 50-50. Porque nós só seremos pessoas equilibradas quando conseguirmos equilibrar a razão com a emoção. Enquanto não conseguirmos este desidrato, nós não somos pessoas equilibradas, sensatas, harmonizadas, aquilo que gostaríamos de ser. Agora, algum de nós aqui presente se calhar não. Mas para isso estamos aqui, não é? Para isso não estamos a ver o futebol. Porque não queremos ser jogadores, nem queremos perceber muito de futebol, não é? Queremos aprender a controlar a nossa emoção e a nossa razão. Não é? Então, como conseguir isto? Este como está neste como, está neste como, estão a ver? Tudo isto faz parte do mesmo bolo que somos nós, o bolo somos nós, com a cerejinha aqui mesmo em cima, não é? Como? Vocês depois, curiosamente, vão ver a resposta lá na pergunta 919. Eu não sei as perguntas, eu não sei o livro dos espíritos de cor, que fico bem assente, nem sei, nem quero saber,
e tenho inveja de quem sabe. Mas eu sei que esta é a 919 por um motivo muito simples. Naturalmente decorei, apesar de ter uma memória muitíssimo fraca, porque o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, então só lhe tirei 100. Estão a ver qual foi o raciocínio que eu fiz. Quer dizer, tem 1019? Não, tem 1018, porque Allan Kardec enganou-se, coitado, toda a gente tem direito a enganar, e ele passou se repararem no Livro dos Espíritos, ele passou da 1010 para a 1012, não há a pergunta 1011 no Livro dos Espíritos. Então, quando a gente diz que o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, não é absolutamente verdade. Realmente tem lá a pergunta número 1019, mas não tem. Se descontarmos a da 1011, que não existe, objetivamente só tem 1018, mas isso também não tem importância nenhuma para a nossa felicidade. Como? Ainda estão a ver o esquemazinho que apaguei, não ainda? Então, só vamos dar 2 caminhos, que é para não complicar muito a coisa. Embora isto que dissemos até agora seja muito importante, ok? Esta questão das emoções e da razão e de controlar e as sensações e tudo isso é muito importante. Mas, objetivamente, vamos procurar dar os tais 2 caminhos que, de alguma forma, pronto, eu pensei um bocado nisso e se calhar vi a coisa assim um bocadinho, se calhar pior do que está aí, mas depois vocês analisarão. Meditação diária. Isto é, eu para me conhecer a mim mesma tenho de investir diariamente. Então, como é que eu faço isto? Eu vou reservar um pedacinho das minhas 24 horas diárias. Esse pedacinho pode ser 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos no máximo. Portanto, eu sei que ninguém tem tempo, que o nosso tempo é curtíssimo, que a gente não tem tempo para fazer imensas coisas que gostaria de fazer. Mas o meu conselho é, se puderem dispor de 1 minuto diário para fazer uma meditação, irão ver que vale a pena, que vão ganhar muito tempo para o resto. Então, essa meditação, como é que deve ser feita? É fazer uma retrospectiva do dia. Isto é, imaginem que eu chego a casa, vou-me deitar e antes de adormecer eu vou fazer isto, não é? Então começo por analisar como é que foi antes de me deitar, o pijama, depois fui para a associação, depois fiz a reunião, depois antes da reunião fiz a outra, depois antes estive em casa, depois até chegar ao momento em que me levantei. E portanto vou fazer um apanhado mental ou não, depois cada um fará como entender, de todo o percurso que eu fiz durante o meu dia. E aí eu vou conseguir identificar tudo aquilo que fiz melhor e que fiz menos bem. Tudo aquilo que eu aprovo e tudo aquilo que eu não aprovo. Então, o que aprovo, ok, está arrumado, é para continuar. O que não aprovo, vou tentar esmiuçar. Ora, como é que eu vou dar a volta a isto? Um conselho, como nós normalmente não gostamos de nós, e como muitas vezes é difícil fazer este parto, partejarmos-nos, um conselho que eu daria era fazermos este exercício, fazendo de conta, é de facto um fazer de conta, mas resulta na prática que não é de nós que estamos a falar, é de outra pessoa. É outra pessoa. E se calhar é um truquezito que na prática acaba por não ser tão doloroso para quem está a iniciar. Então, aprovo, está aprovado, tudo bem. O que não fiz bem? Nada de ficar na fossa, nada de acharmos que não temos conserto, fazemos tudo igual, sempre igual, que não aprendemos nada,
que nada disso. Isso só complica. Isso não nos vai ajudar a conhecermos-nos, que é isso que se pretende. É ver responsavelmente aquilo que fizemos que não aprovamos e procurar descobrir uma forma de, na próxima, fazer diferente. Diferente não quer dizer que na próxima já aprovemos aquilo que fizemos, mas pelo menos estarmos atentos para na próxima fazermos diferente, aplicando uma tática ou outra. E é assim que nós vamos aprendendo. Nesse exercício que fizermos, podemos dividir isto em três partes, que seria: eu fiz alguma coisa contra Deus? Deus, contra a lei geral, este Deus está aqui personificado naquilo que tem que ver com algo que esteja exterior a nós, porque pode haver pessoas que nem acreditem em Deus e podem perfeitamente fazer igualmente a meditação, sem problemas nenhuns. Eu fiz alguma coisa contra o outro ou outros, não interessa, não é? Eu fiz alguma coisa contra mim, porque nós não nos valorizamos. E é contra mim, isso não interessa nada. Não, é contra mim. Sou eu que as pago, mas eu não tenho que pagar nada. Aqui não há pagamentos. Aqui há responsabilidade e a abençoada doutrina espírita que não se paga nada. Nem se paga às pessoas que vêm aqui, que nós dizemos tudo é absolutamente gratuito, porque a própria filosofia diz que nós, espíritos imortais, não pagamos nada a ninguém, pagamos a nós mesmos. Isto é, aprendemos à nossa própria custa, mas nunca devemos nada a ninguém. Certo? Então, é muito importante nós sentirmos se temos alguma coisa, se fiz alguma coisa contra mim, eu gostei de mim o suficiente, eu amo-me, eu sei me perdoar, eu sei olhar no espelho e gostar da figura que eu vejo, eu sei sorrir para a figura que aparece no espelho. Experimentem esse exercício, é um exercício extremamente interessante. Provavelmente ficamos um bocado assustados e nós não conseguimos falar conosco. Experimentem isso. Ponham um espelho à vossa frente e falem convosco. E verão que têm muitas surpresas. Então, toda a gente entendeu este exercício? Não há dúvidas? É muito fácil, não é? Segundo, e este, quanto a mim, é o que surte melhores efeitos, é o que dá melhores resultados, mas é aquele que normalmente não fazemos porque não gostamos suficientemente de nós para termos coragem de o fazer, que é saber opinião dos outros sobre nós. O que é que os outros pensam de nós? Assim, olho no olho. Familiares? Mesmo que pensam delas próprias. Não necessariamente. Isso é o ego. Não necessariamente. Ora, e quem é aqui o outro? É os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos inimigos. Porque muitas vezes as verdades verdadeiras vêm dos nossos inimigos, das pessoas que não gostam de nós
e que têm coragem, ou para não dizer uma palavra mais feia, não é? De nos dizer. Muitas vezes o nosso amigo não é suficientemente nosso amigo porque não tem coragem de nos dizer olhos nos olhos aquilo que pensa de nós. E quando me refiro a saber a opinião, referi-me-nos especificamente à opinião negativa. Então é preciso... E será que essas pessoas, desculpe só, e será que essas pessoas que dizem as coisas... é verdade. É realmente corresponde à verdade? Exato, muito bem. Exato, muito bem. Era isso que eu ia dizer a seguir. Portanto, opinião negativa. Mas, como disse, para isso é necessário que nós gostemos verdadeiramente de nós, para termos coragem de fazer esse pedido. E depois, como disse a Samério muito bem, nós é que vamos avaliar aquilo que a pessoa disse de nós. Se faz sentido para nós, se não faz. Não está aqui em causa se é verdade ou se é mentira. Não está isso em causa sequer. O que está em causa é se faz sentido para mim. Se para mim faz sentido aquilo que a pessoa A, B ou C disse. Mas isso é um outro exercício, é um outro trabalho. O trabalho principal, o trabalho primordial aqui é, de facto, fazermos este exercício. Experimentem. Cheguem a casa e perguntem aos vossos familiares o que é que pensam de vós. E vocês anotem até. Eu não foi preciso perguntar, disseram mesmo na cara. Pois, às vezes acontece isso. Disseram mesmo na cara que não gostavam de mim. Quando falavam o meu nome, que se sentia mal. E eu comecei a rir. E a pessoa tornou a repetir. É por isso que não gosto de você, porque eu estou a falar de uma coisa tão séria e você está-se a rir. E eu fiquei-me a rir. E hoje somos muito... Que bom, exatamente. Olha, isso denota de facto sabedoria, e denota que de facto um e outro, presumo eu, gostam de si mesmos. Gostam de si mesmos. Não tinha nada como me queixar dela, nem ela de mim. Só que eu percebi que ela tem muita dignidade e ali devia estar ali qualquer coisa. Pronto, mas isso é outra história que a gente não vai analisar aqui. Portanto, o que está aqui em causa é, de facto, nós fazermos este exercício. Experimentem. Comecem por perguntar aos familiares mais próximos, aos amigos, e se calhar terão algumas surpresas que eu espero sinceramente que saibam lidar com elas, porque é de facto importante. É muito necessário saber lidar com elas, não é? Porque se de repente vem alguém e diz, tu és uma autoritária, não é? Só que a pessoa vai analisar se é, se não, e não vai ficar nem triste, nem chocada, nem nada disso. Porque a pessoa, em sua consciência, vai analisar e vai será que ela tem razão? Então eu vou procurar trabalhar este lado. Mas se eu não me sinto minimamente autoritária, então eu vou ficar comigo, porque é connosco que devemos ficar sempre. Mas se de repente houver 50 mil pessoas a dizer a mesma coisa, aí ou é a figura da pessoa que dá aquele ar, que às vezes a gente faz uns trejeitos que não têm nada a ver com o que está dentro de nós e que pronto. Mas tudo isso deve ser uma forma de nós nos analisarmos. Portanto, conhece-te a ti mesmo deve ser o nosso desidrato. Como? Basicamente através destes dois fatores. E, com base nisso, o primeiro é evidente que é um exercício individual, não é? Feito no silêncio, feito no recolhimento. O segundo exercício, eu trago aqui, eu queria pedir ao Braga que me fizesse o favor de distribuir. Eu trago aqui uns papelinhos que vão ser distribuídos por vocês. Vocês vão desdobrarem e vão ler. E aqueles que para vocês fizerem sentido, ficam com eles. Aqueles que não fizerem sentido, põem de lado, põem na outra mão e depois o Braga vai recolhê-los novamente. Ok?
Se alguns forem repetidos, porque é possível, porque tem repetidos, porque eu contei mais ou menos, eventualmente, as pessoas que viriam, que era para dar para toda a gente, então também o Braga, quando chegar, vai recomeçar aqui novamente e vai recolher os repetidos. Gostaria que fosse em silêncio, está bem? Cada um, porque isto é um trabalho individual. Portanto, o Braga, quando terminar lá ao fundo, recomeça aqui para recolher os que estão repetidos e aqueles que para vocês não fazem sentido. Este exercício é um pouco para nos pôr a pensar. Eu escrevi-os com base em mim mesma, alguns deles, porque poderia, para a vossa ideia, são 50 diferentes, são 50 tendências negativas, portanto, tudo o que estão a ver é negativo, portanto, não fui para os positivos por considerar que não fosse o mais importante analisar, o mais educativo, digamos assim, e portanto, selecionei 50, portanto, em que é que eu em que é que me baseei? Em mim, em primeiro lugar, e depois em pessoas amigas, conhecidas e familiares. Agora que começa. Em pessoas amigas, conhecidas e familiares. Comecei pelas pessoas daqui da associação, por exemplo, as pessoas que eu conheço, depois a minha família, depois conhecidos, e fiz, portanto, os repetidos e aqueles com os quais não se identificam. E o que é que eu faço aos repetidos? O Braga vai recolhê-los. Põem de lado os repetidos e aqueles que não fazem sentido para vocês, o Braga recolhe. O Braga recolhe e depois pode distribuir novamente. Pronto, isto seria um processo que demoraria algum tempo, que nós não temos, infelizmente, porque a ideia seria, portanto, o Braga agora está a recolher. Procurem ter tudo já assim de lado para ser mais rápido, Braga. Olha, continua. Pronto, a ideia seria essa. Depois, quando o Braga chegasse ao final, iria novamente distribuir, estão a ver? Novamente distribuir, e o ideal seria que vocês ficassem dentro dos 50. Dentro dos 50, por favor, em silêncio. Isto é individual. Portanto, ficarem só com os que fizessem sentido. E claro que isto seria uma amostra, de alguma forma, prática daquilo que nós podemos fazer nós mesmos, em casa, não é? Pegarmos numa folhinha de papel e irmos diariamente, à medida que nos vão surgindo essas coisas, diariamente irmos anotando aquilo que queremos corrigir em nós. É uma ótima forma do conhece-te a ti mesmo. Não esquecer, no entanto, que nós devemos fazer esta tarefa com muita alegria, com muito ânimo, com muita disposição e nunca o contrário. Porque é um grande investimento que nós estamos a fazer em nós e não o contrário. Portanto, imaginem que alguém fica deprimido porque de repente chegou à conclusão. Bom, então terá de colocar na sua lista depressão, não é? E tentar trabalhá-la, porque de facto foi uma forma também de se conhecer. Porque o importante é nós entendermos que estamos a fazer um trabalho extraordinariamente majestoso para nós.
estamos a fazer o grande investimento da nossa vida. Portanto, estamos a investir no nosso futuro. E não é o futuro desta encarnação ou dos próximos 5 ou 10 ou 15 anos. É um futuro que vai até à eternidade. Portanto, é um futuro que não tem limites, não é? A gente, quando investe num apartamento, ou num terreno, ou numa fábrica, ou sei lá o quê, para já corre riscos. Este investimento não tem riscos. Não tem, é só lucros. Pronto, tem essa grande vantagem. Depois, em segundo lugar, é um investimento. É o contrário, era deste lado que devias começar outra vez. Sempre começar aqui, terminar além. Começar aqui. Se alguém tem alguma coisa, ou se queres apanhar, exatamente. Não, agora eles podem tirar. A ideia era essa. Não vamos levar isto até ao fim, mas a ideia era essa, não é? Exatamente. E fazer o mesmo exercício. Portanto, é esse investimento que não corre riscos nenhuns e se nós compramos uma casa ou não sei o quê, pode vir um incêndio, pode não sei o quê, aqui não há esse problema e a casa a gente morre, fica para os herdeiros ou alguém, etc., os ladrões roubam, enfim, aqui não. Aqui nós vamos continuar com isso eternamente. Portanto, vejam as vantagens deste investimento, não é? Estamos a falar em coisas completamente diferentes. Provavelmente, mesmo neste exercício simples, que pretende ser uma amostra, mais do que uma amostra, pretende ser uma forma de nos sensibilizarmos para a oportunidade, para a necessidade, para a vantagem, especialmente para as vantagens de fazermos isto individualmente e sempre ao longo da nossa vida. É isso que se pretende com este exercício, nada mais do que isso. Mesmo assim, provavelmente muitos de vocês, eu estou a ver aqui a Manela com imensos papelinhos, provavelmente muitos de vocês vão ter surpresas, não é? Vão ler algumas coisas que se calhar não lhes tinha passado pela cabeça. Lembro-me de ter escrito uma que é desagradável, para não dizer, ou deselegante, para não dizer mal educado ou coisa assim, pronto, deselegante. Eu revi-me nisso, provavelmente muitas vezes não sou muito elegante na forma como me dirijo às pessoas, enfim, sou desagradável, não é? Portanto, há pequeninas coisas que provavelmente alguns de vocês ficaram admirados, enfim, ficaram, não sei se alguém até quer partilhar. Já acabaste, Braga? Eu também estou a ajudar. Oh, meu filho, tens razão, mas dá cá então que eu... Não, já estou a acabar. Já está. Dá cá então que eu trato. Não, deixa estar. Continua que estás muito bem. Não sei se alguém quer partilhar alguma coisa, se achou alguma utilidade nisto, se de repente viu alguma coisa que, enfim, estejam à vontade. É interessante, É. porque algumas perguntas é relativo, depois tendo constante. Claro, as análises, exatamente. É evidente, isto é generalista, não é? Mas eu gostei da ideia, é fixe. Só achei graça é de sair várias vezes palavras que nem eu me encaixo e várias vezes. Mas é porque quer dizer alguma coisa. É porque quer dizer alguma O coisa. problema muitas vezes é se nós valorizarmos muito o nosso ego e desvalorizarmos realmente o que temos que ir a fundo buscar aquilo que somos. Exatamente. Mas eu penso que também tinha aí egoísmo. Eu já não me lembro bem o que escrevi, mas penso que também tinha.
Eu acho que é muito importante, porque eu acho que se nós com facilidade salta, se nós nos conhecermos um bocadinho, salta aqueles defeitos íntimos que nós, inconfessáveis, e que nós sentimos em nós. Fiquei com aqueles que têm por trabalhar. Nós estamos sempre. Olha, ainda estão aqui muitos, estão a ver? Isto era para continuar até chegar a uma altura em que todos vocês teriam. Mas pronto, valeu a ideia e Fiquei com aqueles que eu queria trabalhar, que eu quero trabalhar em mim. Porque faz sentido porque faz sentido até para me sentir mais firme em relação, às vezes, à opinião dos outros. E, portanto, se eu trabalhar a parte, isto é a minha opinião. Eu já que a Noémia mandou partilhar, estou a dizer, eu fiquei. Não manda ou pediu? Ah, sim. Pronto, Não sou quantos, não é? não és advogado de defesa. Mandar não mandou porque ela não manda nada. Tem razão. É outra que está cá também para trabalhar e para. Exatamente. Portanto, como é que disseste há um bocadinho, que disseste, não para nos. Culparmos? Sim, mas sim para Nos trabalharmos. nos trabalharmos. A culpa, desculpa eu interromper, deixa-me só dizer aqui uma coisa que é muito importante. Eu disse que em espiritismo não existiam pagamentos, não é? Há bocado. Mas muito mais importante, penso eu, do que isso, é que em espiritismo não existe culpa. O espiritismo matou muita coisa que fazia moça em mim e penso que em todos nós. Então, outra das coisas que o espiritismo matou foi a culpa. E a culpa é o maior gerador de cancros da humanidade. Então vejam o que poderá significar para cada um de nós estudarmos espiritismo. Que significa, ou pode significar, abolirmos definitivamente a culpa, para falarmos só na culpa, a culpa das nossas vidas. Porque é de facto responsável pela maior parte dos campos, o grande problema da humanidade. Então, poderemos pensar, se as pessoas então não assumem culpas, isto é uma Maria Baela, não é? Isto é da Joana. Desculpem-me cá estes termos assim um bocadinho. É claro que não, não é? Só que em espiritismo, em vez de culpa, sabem qual é o nome correto que se chama a culpa, que não tem nada a ver com isso? É responsabilidade. Não é? Responsabilidade. Isto é, eu tratei mal a Manela. Tenho dois caminhos. Ou fico aqui porque sou uma estúpida, porque não sei o quê, porque só faço as neiras, e vou andar toda a vida assim. Culpa. E a Manela continua a ser maltratada. Não é? Ou então tenho outro caminho. Eu tratei-a mal, não é? Fui incorreta, vou assumir essa responsabilidade e vou tentar corrigir esses danos, não é? 100%, se calhar não consigo, mas nem que seja 1%, nem que seja 1%, eu já estou a assumir a minha responsabilidade e já estou a trabalhar nesse sentido. Então, eu substituo uma coisa muito má, que provoca cancros, por uma coisa muito boa, que é a minha responsabilidade perante o outro. Estão a ver como é tão fácil, não é? É uma questão de sabermos como lidar com as situações. Nada mais do que isso. Ia dizer mais alguma coisa, Sameiro? Não? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu gostava de dizer duas coisas, de partilhar. Eu acho que uma forma muito simples de nós trabalharmos as nossas limitações é ver
o incómodo que nos causam os outros. Se nós sentirmos isso, os outros estão-nos a mostrar porque as partes que nós temos que trabalhar. Quando uma pessoa me incomoda, por qualquer ideia, aquele tipo É chato. não É sei sinal que nós... Aquilo é uma coisa. Ele está-nos a mostrar algo que nós temos que trabalhar. Porque esse sentimento está dentro de nós. Exatamente. E quando nós A projeção no outro. Aquela pessoa, depois nós olhamos para ela. Porquê? Porque nós trabalhamos. Ele está-nos a mostrar. E nós tendemos. Nesse caso, a nossa impaciência, não é? Nós dizemos, não, o problema é dele, o defeito é dele, ou ele é isto, é aquilo. Outra coisa que eu gostava de partilhar. Muito bem, muito bem. Obrigada. Eu recomendaria, eu faço isso, li isso no livro, 15 minutos nós fazemos a nossa higiene mental, ou seja, parar e deixar o nosso inconsciente projetar coisas na mente. Normalmente ele vai projetar coisas mais negativas do que Lixo. positivas. Lixo. E nós devemos olhar para esse lixo e aceitar que ele existe e deixá-lo, é o tal qual, não é? Aceitar que ele existe. Se bem que eu sou da opinião que se for uma coisa que me perturba imenso e que eu acho desagradável, eu tenho o direito de dizer, eu não gosto disto, mas aceito que isto existe. Ok? Processar o lixo, porque nós temos, a nossa mente trabalha 24 horas por dia, não descansa, e nós fazemos a nossa higiene dentária, fazemos a nossa higiene intestinal, a nossa higiene urinária, mas esquecemos de fazer a higiene da mente. E se nós tivermos 15 minutos, pronto. Eu não queria ir tanto, por isso disse menos, que é para ver se a gente... Não seria fazer a retrospectiva do dia, não, seria ficar parado e deixar o inconsciente projetar. É uma maneira de higienizar a nossa mente. Pronto, são as duas coisas que eu gostava. Certo, muito obrigada. De facto, investir em nós eu penso que deveria ser prioritário na nossa vida, porque depois já não precisávamos de ir ao psiquiatra, de ir ao não sei quê, de desabafar com um A, de não sei quê com B. É como se nos tornássemos autossuficientes, sem nos isolarmos e sem partilharmos, que isso é outra coisa. Só que a nossa companhia passava a ser solicitada, toda a gente gostava de nós, toda a gente gostava da nossa companhia, não é? Porque é uma companhia agradável, porque fala coisas extraordinárias, porque é alegre, porque é feliz, porque é bem disposta e tudo isso. Portanto, esse tipo de investimento deve mesmo ser prioritário na nossa vida. E eu não ia para tão longe e agradeço imenso as suas achegas, que na minha opinião foram extraordinárias, mas para começar, muitos de nós nunca fez essa experiência, provavelmente nunca tinha pensado nisso, sei lá. Então, vamos começar devagarinho, não é? Depois é que a meditação, de repente, quando nos formos habituando a essas coisas, de repente vamos entender que nós só vamos conseguir fazer uma boa meditação depois de fazermos esse exercício, de esvaziar a nossa mente, de deixar fluir naturalmente, que as coisas venham ao de cima. Mas nós vamos descobrir isso. E é muito importante que nós descobramos isso, não é? E sempre que fluem à nossa mente esse lixo, que é o que vem logo, é só lixo, nada mais do que isso, não é? Por exemplo, uma das técnicas que eu uso, que é um clássico, não é da minha invenção, não fui eu que inventei, é imaginarmos o rio a correr, um rio assim caudaloso, com bastante corrente, e a gente deitar aquele lixo ao rio. E a gente vê ir o lixo na corrente. Acaba por ser menos difícil, não quer dizer que seja fácil, mas é uma técnica que ajuda muito, especialmente nos princípios, a gente a desfazer-se mais rapidamente desse lixo, não é? Imaginar um rio, assim, tipo o Tejo, sei lá, ou da nossa terra, ou coisa que o valha, agora no inverno, muito caudaloso, com as chuvas e tal, e a gente enfia aquele lixo, pronto, e a gente já nem consegue ver o percurso dele, portanto, ele foi mesmo embora na corrente.
E há outras técnicas, outras formas e tal. Pronto, que isto seja um início, que seja um começo. Para mim, o mais importante é nós ficarmos sensibilizados para, ficarmos motivados, vermos nisso vantagem, vermos interesse, acharmos que vale a pena, porque esse é o trabalho primordial, fundamental. Se nós formos com essa predisposição, todo o resto acontece. Isso não há dúvida nenhuma. Todo o resto acontece. E vão ver que vale a pena. Quem sabe daqui por um mês ou um ano ou coisa assim, a gente está aqui a falar nisso e nos resultados. Posso só dizer uma coisinha muito rápida? Sim, e tem mesmo de ser rápida, que eu tenho de ir embora. Não quero fazer melhor que ninguém, nem é essa a minha intenção. Mas quando venho aqui, eu deito o lixo fora. Que bom. Vou ser sincera. Esse é o objetivo também. Já disse isso que eu valha até ao Ulisses, que eu venho aqui, muitas vezes quero vir qual é a mensagem que tem para mim hoje. O que é que eu estou a precisar de ouvir? E engraçado, enquanto que estou a ouvir a vocês, desse lado, eu só estou atenta àquilo que vocês estão a falar e aquilo que isso pode transformar em mim. Muito bem, muito bem. De resto, não sei porque agora já não penso nas coisas que estão lá Muito fora. bem. Portanto, já é 1 hora, certo? Pronto, Claro. já era só isso. Muito bem. Olha, muito obrigada pela vossa partilha, muito obrigada por tudo, adorei estar convosco e despeço-me aqui até um dia destes.